Boa noite para vocês. Bem-vindo a mais uma palestra da nossa série de seminários que a gente está começando agora, essa é a segunda, né? Eu queria apresentar o Leonardo Garcia, ele é engenheiro de software da IBM, trabalha com arquitetura Power e vai falar hoje para a gente sobre arquitetura Power. Obrigado, Lufo. Bom, a ideia, na verdade, é mais um bate-papo, tem uns 50 slides talvez, mas estava mais interessado eventualmente em escutar perguntas, curiosidades. Muita gente nunca ouviu falar de arquitetura Power, acho que eles mandaram o anúncio da palestra, então assim, no anúncio eu falava assim, tanto para quem não conhece, quanto para quem já conhece, quer saber mais, eu estou aberto a perguntas, tá? A gente, o Linux Technology Center, né, junto com a IBM, tem um laboratório de desenvolvimento aqui dentro da Unicamp, e a gente tem alguns projetos de pesquisa, inclusive com bolsas para alunos da Unicamp, então essa é uma área que a gente trabalha ativamente. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para o fim, mas quem tiver interesse, enfim, a gente está aberto inclusive para receber ideias, propostas, discutir coisas a respeito de pesquisa em diversas áreas em cima de plataformas Power, tá? Com a vantagem, eu acho que no mundo inteiro, de uma certa forma, uma plataforma relativamente pouco explorada academicamente, comparado com o x86, por exemplo, e no Brasil menos ainda. Então, não é tão difícil achar um campo de pesquisa que possa usufruir de coisas disponíveis nessa plataforma, tá? Mas é isso, enfim, a ideia é essa. Quando vocês quiserem é só interromper, levanta a mão, a gente conversa. Eu não tenho expectativa nenhuma de chegar no último slide, mas a gente tem uma discussão mesmo, se for assim que as perguntas forem surgindo. Eu vou falar de algumas coisas, enfim, um pouco de história, de computação dentro da IBM. Muita gente às vezes nunca ouviu falar disso. Eu já estive aqui na faculdade, na Unicamp, na graduação, então muitas dessas coisas aqui eu aprendi só depois que eu estava na IBM. Falar um pouco de arquitetura de computadores de uma forma geral, provavelmente vou pular essa parte, imagino que todo mundo aqui, ou a maior parte, já deva saber, mas se alguém tiver alguma pergunta pode me interromper. E aí sim entrar em arquitetura Power 8, que é o último processador da arquitetura, falar um pouquinho dos servidores Power e, por último, de Open Power, que é uma iniciativa que a IBM e mais de 110 parceiros, se não me engano, agora tem alavancado, já faz aí um pouco mais de um ano, e eu vou falar mais um pouco sobre o que é isso. A Unicamp participa dessa fundação também, então a gente pode bater um papo sobre isso também. Tá? Bom, falando um pouco de história, assim, muita gente só conhece às vezes o mundo Intel, está acostumado, entra na faculdade, trabalha só com Intel. Pelo menos quando eu entrei na graduação, em 99 era assim, acho que continua assim. Quem é um pouco mais antigo do que eu, estudou com Spark, com Apple II, aqui na Unicamp tinha Apple II, e enfim, tinha uma variedade maior de processadores. Então o mundo é muito mais interessante do que o mundo Intel, simplesmente, né? Aqui eu coloquei só alguns marcos do que a IBM fez em computação desde que ela começou a trabalhar com isso, né? Desde 1944, com o Mark I, que foi o primeiro computador parecido com o que a gente conhece como computador hoje em dia, eletrônico. Tá? Passando aí pelo Hamac, que é o primeiro que teve um disco rígido, né? O mainframe, que foi lançado em 64, aquele IBM System 360 é o mainframe, que roda até hoje, aliás, foi lançado em janeiro agora a versão 13 dessa mesma máquina, tá? O Z13, passando pelo lançamento do processador RISC em 1980, e isso é particularmente importante para a arquitetura Power. Vou falar um pouco mais para frente, mas Power é um processador de arquitetura RISC. Tá? Bom, invenção do PC em 81, o primeiro Power foi lançado aqui em 1990, tá? Então não é uma plataforma nova, muito pelo contrário, ela já vem de um histórico grande de evolução, tá? E modelos mais recentes, derivados dessa plataforma, né? O Blue Gene, que usa processadores cujos núcleos são derivados são da plataforma Power também, não são exatamente processadores Power, como a gente vai ver aqui, mas é da mesma família de arquitetura de processadores, e o Watson mais recentemente, que é feito com processadores Power 7. Esses sim, processadores normais que você consegue comprar em máquinas comerciais. Tá? A linha de processadores Power, enfim, eu falei lá que em 90 a gente lançou o Power 1, mas olhando um pouco mais aqui recentemente, né,
A evolução dela nos últimos anos é mais ou menos essa que está sendo mostrada. E mais recentemente, o último processador que a gente lançou, o Power 8, foi o ano passado. Tá? Ele foi anunciado, se não me engano, no final de 2013. E a primeira máquina com ele saiu acho que foi anunciado em abril do ano passado, mais ou menos nessa época, e ele saiu efetivamente no meio do ano. Tá? Eu vou falar um pouco mais para frente sobre o que isso tem de diferente em relação à geração anterior, Power 7, e a gente pode discutir um pouco também sobre o que isso tem diferente em relação ao X86, por exemplo, ou por que isso seria interessante para ser utilizado em pesquisa, por exemplo. Tá? Bom, deixa eu já começar a falar sobre isso, então, na verdade. O processador x86, ele vem derivado quer dizer, historicamente, ele vem sendo usado em computadores pessoais, desktops, e em um determinado momento, obviamente, a capacidade de processamento dele aumentou de forma que ele pudesse ser também utilizado em servidores. E ele vem fazendo isso com sucesso aí desde o meio da década de 90, talvez, alguma coisa desse tipo. Mas ainda assim a arquitetura dele é originalmente desenhada para ser um computador pessoal. A linha de processador Power, pelo contrário, sempre foi pensada como uma linha de processador para atender requisitos de processamento de empresas, corporações. Tanto que, como eu falei, não é uma linha tão visada ou tão famosa assim em campos de pesquisa. Primeiro porque ela é cara, costumava ser bem mais cara que x86. Tá? E depois porque ela tem características de desenho que não necessariamente interessam muito para quem está fazendo pesquisa. Tá? E aí não só características do processador, mas também características da máquina. Por exemplo, redundância de fonte de energia. Tá? Então toda máquina Power que a IBM vende tem redundância de fonte de energia. Isso é muito bom para uma empresa, mas não necessariamente bom para um pesquisador. Tá? Ou, enfim, não que não seja bom. Bom é, mas você está disposto a pagar o custo extra de ter redundância de energia para a sua pesquisa? Talvez não. Tá? E dentro do processador tem várias características de RAS, que a gente chama, né, que é Reliability, Serviceability, enfim, são características de, esqueci como é que traduz essa palavra para português, mas enfim, de confiança do hardware, vamos dizer assim, que protege ele contra erros de processamento, por exemplo, então checagem de dados durante o processamento ou coisas desse tipo. Contadores de performance, contadores de energia, tudo isso sempre teve um investimento bem grande dentro dos processadores Power. E além disso, sempre houve um investimento em tecnologias mais, como é que eu vou dizer assim, não mais avançadas, acho que essa não seria a palavra correta, mas introdução de tecnologias que não necessariamente estavam ainda populares, por exemplo, em computadores x86. O foco de processadores x86 durante a maior parte da evolução deles foi mais custo e não necessariamente funcionalidade. E aqui custo não era bem o foco, os processadores eram mais caros. Então algumas coisas que, por exemplo, surgiram posteriormente x86 já existiam em Power antes, na verdade já existiam em mainframe antes ainda. Então, um exemplo que o pessoal usa muito é virtualização. A virtualização existe no mainframe desde 64. Né? Em x86 a VMware começou os primeiros experimentos com virtualização, se não me engano, em 98 ou 99. Em Power a gente tem virtualização desde 2000, na máquina, vendendo para cliente, já com suporte. Tá? Com suporte no processador, é claro. O que a Intel chama de hyperthreading, né? Rodar múltiplas threads em um processador. Em Power também, a gente também tem isso desde Power 5, se não me engano. Foi o primeiro que tem aqui, ó, duas threads SMT, né? Simultaneous Multithreading. Hoje, por exemplo, a última geração de processadores da Intel, que foi lançada para servidores, que é o Haswell, continua tendo 2 threads por core. O Power 8 tem 8 threads por core. Tá? Então, essa é uma diferença. O número de cores que você tem em um processador Power também geralmente é bem maior do que o número de cores que em x86. Hoje em dia essa diferença não é tão verdadeira assim, mas já foi verdade no passado. Então, se você pega, por exemplo, Power 5 ou Power 6, eles chegavam a ter, acho que, 6 ou 8 cores por processador, enquanto a Intel estava fazendo 2, 4. Tá? Hoje não, hoje está todo mundo fazendo 10, 12, está mais ou menos na mesma faixa. Então, assim, muitas coisas foram introduzidas inicialmente aqui, e algumas delas ainda podem ser exploradas aqui e você não conseguir explorar elas em outros lugares. Então, por exemplo, o nível de paralelismo que você pode ter
com uma máquina que roda 96 threads ao mesmo tempo, talvez seja interessante para algumas áreas de pesquisa, de computação paralela. Coisa que você provavelmente não vai conseguir fazer com uma máquina de preço e tamanho equivalente x86, hoje em dia. Tá? Mas enfim, meu objetivo nem é ser vender nada aqui, tá? Só estou falando coisas técnicas e se vocês tiverem perguntas ou mesmo questionamentos sobre o que eu estou falando, é só fazer. Ô, Marco, conta aí. Por que está escrito binary compatible aí embaixo? Porque... Atrás mudou? Não, o que acontece é o seguinte, o instruction set de Power vem sofrendo revisões a cada processador, obviamente, assim como o x86, mas as instruções de Power 4 rodam em Power 5, que rodam em Power 6, desde o 4. Anteriormente não, porque antes do 4 não tinha virtualização. Então o 4 foi o primeiro a ter virtualização, se não me engano. E aí tiveram algumas mudanças. Mas aí tem uma outra diferença importante em relação ao x86, tá? Eu acho que a Intel, não sei se ela dropou o suporte a 386, eu acho agora, né? Ela só suporta o instruction set do Pentium para frente, no raso, se não me engano. Eu li em algum lugar que ela estava planejando fazer isso, não sei se eles fizeram ou não. Em Power, apesar de ter compatibilidade binária, se você for ver as distribuições Linux, por exemplo, mais recentes, elas geralmente suportam uma ou duas gerações de processador para trás só, tá? Então você pega... vamos pegar assim, HEL 7, por exemplo, né? Red Hat Enterprise Linux 7, que é a última versão da distribuição Enterprise da Red Hat, ela suporta Power 7 e 8, se não me engano só. Tá? Eu posso estar enganado, mas eu sei que eles não suportam eles não suportam Power 4 com certeza não suportam Power 5. Tá? Então assim, existe um esforço para tentar levar o pessoal a usar o instruction set mais novo, a ter otimizações de performance mais nova, a aproveitar instruções mais novas do processador. Tá? Leonardo, uma pergunta também. Em termos de suporte para paralelismo, tem alguma coisa prevista para a próxima versão? Ou já nessa Power 8 tem alguma coisa de suporte? O que você chama de, desculpa, suporte? Suporte para paralelismo ali na threads. Por exemplo, eu ouvi falar que o Blue tinha filas em hardware para poder comunicar entre os cores. Bom, a Intel tem o DSX para suportar memória transicional, ou Power tem alguma coisa, ou Power 9. Então, mas você fala de memória transicional especificamente ou... Suporte de paralelismo a nível de threads. Tá, eu acho que sim, tem. Tá, eu não sei te responder com detalhes, mas tem sim, porque as tecnologias que são aplicadas no Blue Gene geralmente são bem parecidas com aquelas que saem no processador Power. Tá? É claro que o Blue Gene tem um core mais simplificado, porque ele é para uma tarefa específica de HPC. E aqui o Power 8 a gente está falando de um processador de propósito geral. Tá? Mas com certeza tem HTM em Power 8, tem instruções de Hardware Transactional Memory, inclusive disponíveis em glibc para você acessar, enfim, você não precisa de acessar as instruções. É bem parecido com o modelo da Intel, para falar a verdade, assim, em nível de programação, né? Em alto nível, vamos dizer assim. É bem parecido. Inclusive algumas bibliotecas que utilizam o Hardware Transactional Memory da Intel também estão portadas para Power. Então você conseguiria inclusive usar o mesmo código, recompilando e comparar, por exemplo. Tá? Mais alguma pergunta? Bom, todo mundo sabe o que é RISC? Alguém não sabe o que é RISC? Alguém não sabe? Não? Posso pular? Então tá bom. Tá? Power é uma arquitetura RISC clássica, tá? Então, por exemplo, coisas do tipo só faz load store, só acessa a memória através de load store, é verdade, inclusive Power 8, até na última versão, tá? Então você não tem algumas, vamos dizer assim, facilidades que você tem no mundo Intel, instruções acessando memória quase que livremente, instruções de tamanho fixo, então isso diminui o tamanho de imediatos, por exemplo, que você pode ter em instruções e todas essas, vamos dizer assim, limitações de design, de desenho mesmo de uma arquitetura RISC. Tá? Bom, já comentei sobre o instruction set, né? Basicamente define quais instruções, registradores, tipos de dados que você tem. Acho que alguém tem alguma dúvida sobre o que é um instruction set? Tá. E outra parte importante que muita gente talvez não conhece é o Application Binary Interface, tá? Que é a definição da interface de como o kernel conversa com os programas e como é a especificação de chamadas de função, de retorno de função que você utiliza.
Então, por exemplo, eu vou chamar uma função, em que ordem, em quais registradores eu vou empilhar os parâmetros da função. Isso tudo é definido na ABI. Tá? E isso, obviamente, influencia todas as ferramentas de baixo nível que você usa, compiladores, glibc, GDB, todos eles têm que ter conhecimento disso. A Power tem uma ABI específica de Power, obviamente, que é diferente da ABI de x86, de ARM, cada um tem a sua própria ABI, cada um tem suas características próprias do processador que precisam de estar refletidas na ABI. E Power tem uma coisa que a gente teve que fazer para Power 8 especificamente. Em Power 8 a gente começou a rodar, eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, mas assim, Power é um processador B-Engine, tá? Então Intel é Little Endian, acho que desde o surgimento da arquitetura x86, não, eu estou falando Intel, mas x86 de uma forma geral, né? AMD, Intel, todo mundo que fez clones de x86. E Power é B-Engine, ou seja, ele consegue rodar tanto códigos Big Endian quanto Little Endian ao mesmo tempo. E para Power 8 especificamente, a gente fez uma mudança de estratégia, até eu diria. Até então, todos os sistemas operacionais que rodavam em Power eram Big Endian. Tá? Então, mesmo Linux era compilado como Big Endian, o IX, que é o Unix da IBM, é Big Endian, o iOS, que é um outro sistema operacional que a IBM vende, que roda em Power, também é Big Endian. E para Linux, especificamente, a gente começou a portar o sistema operacional para Little Endian, em Power também. E com isso, obviamente, surgiram uma série de problemas e inconsistências ou coisas que tiveram que ser modificadas na ABI antiga. Então a gente aproveitou e tem uma ABI 2.0, que é uma versão nova da ABI, que é específica de Power 8 para frente, para suportar Little Endian, que, de novo, esquece um pouco do legado lá dos Power 5, 6, 7, foca mais no que tem hoje no processador. Então, algumas coisas que eram legadas e que estavam na ABI, que às vezes ocupavam espaço no stack ou coisa do tipo, foram simplesmente removidas e otimizadas. Tá? Então, uma ABI bem nova, na verdade, ela tem pouco tempo. Bom, falando um pouco do processador em si, a arquitetura RISC tem instruções fixas de 32 bits, tá? Então, tamanhos limitados para imediatos. A gente tem 32 registradores de propósito gerais de 64 bits, mais 32 registradores de float point, que são compartilhados, mais 32 registradores de vetores, né, de operações vetoriais, tá, que são de 128 bits. Tá? Isso é o que está especificado no ISA 206. Tá? Essa não é a última versão do ISA, a última é a 207, se não me engano, que é a do Power 8, essa é a do Power 7. Mas não teve muita modificação nessa parte. Tá? Bom, eu já comentei que é Big Endian, o processador. A gente tem tanto os modos de operação em 32 bits e 64 bits. Tá? Para arquiteturas, para os sistemas operacionais que a gente anda trabalhando, Little Endian especificamente, a gente está focando em 64 bits. Então, a gente não está carregando, por exemplo, legado de 32 bits. Então, se você entra, por exemplo, num Linux para Power Big Endian, que ainda existe, obviamente, mesmo rodando em Power 8, você vai encontrar, assim como você encontra na sua máquina x86 num Fedora, tanto as bibliotecas de 32 quanto 64 bits para rodar seus executáveis, né? Num Linux desenhado já para arquitetura Little Endian, de Power, focado em Little Endian, você só vai ter bibliotecas de 64 bits, você não tem compatibilidade com bibliotecas de 32 bits mais. Tá? O Instruction Set de Power é aberto, é público, tá? É um padrão aberto já há muito tempo, na verdade, não é só a IBM que faz processadores Power, então Motorola já fez Power, a Freescale ainda faz Power, Embedded, especificamente, Freescale focado em Embedded, mas eles fazem também. Então, o Instruction Set é disponível no power.org. Quem quiser pode entrar lá, baixar, enfim, tem muita dificuldade para acessar esse tipo de coisa. Eu já comentei sobre a ABI. Bom, nomenclatura. Isso é uma coisa que muitas vezes causa confusão quando eu converso com as pessoas. Power é o nome da arquitetura, mas também é o nome do processador. Tá? Então, assim, existe a arquitetura Power, e aí você engloba todos os processadores que já
dessa microarquitetura. Então tem o processador PowerPC, que era aquele que era usado nos Macintoshes, que é a arquitetura dos embarcados, de muitos dos embarcados. O processador Cell, que é o processador do PS3, o Blue Genie, o processador do Wii, do Xbox 360, todos eles entram na arquitetura Power, mas apesar de serem derivados da mesma microarquitetura, são processadores diferentes. Tá? Power é o processador que a IBM faz com foco no mercado de servidores, tá? Que é uma sigla para outra sigla, né? Performance Optimization with Enhanced Risk. Mas enfim, é o processador que a IBM desenha a partir da especificação da ISA e da plataforma. Tem um documento que chama Paper, que é a descrição da plataforma Power. A IBM fabrica esse processador Power. Tá? E daí tem, obviamente, os servidores da IBM, que, para ficar um pouco mais difícil, também tem Power no nome. Então, o servidor chama Power S812, mas aí eu estou falando do servidor e não necessariamente do processador. Tá? Vamos falar um pouco de Power 8. Quando a IBM começou a trabalhar em Power 8, ela tinha 3 coisas em mente. Tá? E são as 3 coisas que estão refletidas aqui. Quais eram os requisitos, vamos dizer assim, né? Você vai começar a trabalhar num novo projeto de processador, é um ciclo longo, geralmente demora aí 4, 5 anos. Você tem que ter algum foco em mente. Em que você vai focar para aquele ciclo de processador especificamente? Bom, as coisas que a IBM via na época eram: eu precisava de aumentar o paralelismo de nível de thread. Então, Power 7 tinha até SMT4. A IBM sabia que ia ser necessário aumentar o paralelismo de thread. Então, ela investiu em SMT8. Por quê? Porque estava aumentando a quantidade de dados que precisavam ser processados. Então, imagina, isso era 5 anos atrás. Hoje se fala muito em Big Data, Analytics e todas essas coisas. Mas 5 anos atrás já se tinha uma visão de que isso ia ser um gargalo, vamos dizer assim, no longo prazo. Então, investiu-se em ter maior escalabilidade de threads e de acesso à memória, que é o que está nesse segundo pilar aqui, para conseguir processar todos os dados que precisavam ser processados. Tá? E aí nesse segundo pilar, enfim, tem algumas modificações de aceleração de gerência de memória virtual, que Power é bem diferente de 886 nessa área, então foram feitas algumas modificações para acelerar esse processamento. A banda de memória foi aumentada drasticamente. Eu tenho alguns números depois para falar sobre banda de memória dentro do processador e nas interfaces com a memória, níveis de cache, a gente vai falar um pouco sobre isso. Tá? Então, consequentemente, maior banda de memória, aumentaram-se também o tamanho das caches para alimentar esse tanto de thread rodando dentro do processador. E por último, que é um foco muito importante para Power 8 especificamente, a IBM queria transformar o modelo de Power, do processador Power. Tá? Até então, até Power 7, o modelo era completamente fechado. A IBM desenhava a plataforma, a especificação da plataforma Power é aberta, você pode ir lá no power.org e pegar, mas a implementação da IBM era fechada. A implementação da máquina da IBM, da plataforma Power da IBM era fechada, do processador era fechado, do firmware era fechado, da camada de virtualização era fechado, então tudo era proprietário da IBM, não era aberto. Com o Power 8 a gente mudou bastante esse cenário. A IBM decidiu abrir a plataforma. Então ela criou a Open Power Foundation para que outros parceiros pudessem ter acesso a como o processador é desenhado, a plataforma é desenhada, de forma que hoje, por exemplo, a gente já tem outras empresas que não é IBM fabricando processadores Power, outras empresas que não é IBM fabricando máquinas Power compatíveis com essa plataforma Power que a IBM faz, tá? Um modelo diferente do que ela vinha fazendo antes. Tá? E com isso, obviamente, algumas mudanças de arquitetura também aconteceram. Quando eu falo mudança de arquitetura, não na arquitetura do processador especificamente, isso também aconteceu, mas em como a plataforma é desenhada. Se você vê modelos anteriores de servidores da IBM, Power, você vai ver que eles têm interfaces de memória, muitas vezes até bizarras, que só a IBM usa. Tá? Então, uma das coisas que o pessoal fez aqui, não, precisa de usar DDR3, sei lá.
tá? Precisa de usar uma coisa que todo mundo entenda, que todo mundo use. E eles criaram também o que a gente chama de CAP. Eu vou falar um pouco de CAP para frente, mas basicamente é uma interface de comunicação que roda em cima de um barramento PCI, que torna possível que uma placa, um device, um dispositivo de entrada e saída, né, tenha acesso direto à memória coerente do processador. Então ele consegue fazer invalidação de cache, por exemplo, e coisas do tipo, direto do device. Tá? Em relação ao Dynamic Code Optimization, exatamente quais utilizações? É coisas dentro do processador. Tamanho das janelas, de perfet, por exemplo, uma coisa que Power faz que não fazia antes é inverter ordem de loads e stores, por exemplo, se eles detectar que eles não têm dependência entre eles. Então, coisas desse tipo, tá? Nível de instrução mesmo. Mais alguma pergunta? Bom, essa é a fotinha do processador, né? Ampliada várias vezes. Então, no modelo básico a gente tem 12 cores, cache L2 para cada core, tem uma cache L3 para cada core dentro do processador, um barramento interno e aqui o barramento do controlador de memória. Tá? Falando um pouco desses pedaços, bom, tecnologia 22 nanômetros, 650 milímetros, uma tecnologia que a IBM usa, que é patenteada até onde eu sei, é só a IBM que usa. As caches L3 são feitas em EDRAM, que a gente chama, e não SRAM, como normalmente é feito. A EDRAM é uma DRAM mesmo, assim, o modelo é diferente, ela não é uma memória estática, é uma memória dinâmica. A vantagem dela é que ela tem uma densidade muito maior do que uma SRAM. Então, apesar dela ser um pouco mais lenta, você consegue colocar muito mais cache dentro do processador. Então, a IBM decidiu por esse desenho. Tanto que, enfim, a gente tem 8 MB de cache L3 para cada core. 96 MB de cache L3. Certo? Se eu fiz as contas certas. Bom, 12 cores com 8 threads em cada core, já tinha falado. Então, uma capacidade de processamento paralelo maior. Maior, inclusive, enfim, do que qualquer outro processador que eu conheço atualmente, pelo menos. De propósito geral, obviamente. Se pegar uma GPU, não tem nem graça comparar. Enfim, aqui são só números, né? Não tem muito... 64K de cache de dados, 32 de instruções, tamanho do dispatch, de issue, quantos pipelines de execução tem, então 16 pipelines por core. E aí, obviamente, tem trade-offs, né? Eu acho que não deve ser segredo para ninguém aqui. Isso é a mesma coisa em x86 também. A SMT 8, legal, mas você tem 16 pipelines de execução. Então, se você desliga o SMT, você tem 16 pipelines para você enfileirar instruções nele. Se você liga SMT 8, cada thread vai ficar com 2 pipelines para executar coisas. Então, assim, o número de unidades lógicas é finito dentro do núcleo, do core, certo? Então, se você aumenta o SMT, você divide o número de unidades lógicas pelas threads que estão rodando. Então, tem concorrência pelas unidades lógicas e não necessariamente você vai conseguir, obviamente, multiplicar por 8 a sua execução. Muito pelo contrário, né? Às vezes até você perde performance, perde desempenho ligando o SMT. E se você desliga o SMT, você tem todas as unidades lógicas para aquela única thread que está executando no core, eventualmente isso pode ser vantajoso para você. E é interessante falar isso porque, assim, em Power especificamente, isso pode ser um problema mesmo, porque quando você fala, por exemplo, na Intel que você tem 2 threads por core, tudo bem, você também é finito o número de unidades lógicas, mas você está dividindo por 2, aqui você está dividindo por 8. Então, assim, o problema aqui aparece, às vezes, até muito mais impactante. Então, se você quer explorar paralelismo, você tem que provavelmente testar com diversas configurações de SMT, por exemplo, para ter certeza de que vai valer a pena. O que vai valer mais a pena para você vai depender bastante da aplicação. Isso. Esse processador também tem uma expansão de criptográfica de memória. Então, Transactional Memory, que a gente conversou. Tem umas questões interessantes, enfim, tem instruções específicas de criptografia e de compressão de memória, coisas desse tipo.
Tá? Então você consegue usar, no sistema operacional você consegue comprimir a memória do próprio sistema que está rodando, com instruções específicas aqui para comprimir e descomprimir os dados da memória, tem algumas coisas interessantes nesse sentido. Essa é uma outra parte interessante, até ia encher o saco, o Auler não está aqui hoje, depois eu falo com ele. Quando o Leonardo Piga veio aqui falar do trabalho dele na AMD e tal, ano passado, ele até comentou do Power Management, que tem um microcontrolador dentro dos processadores da AMD, o pessoal ficou perguntando sobre qual que é o microcontrolador e tal, ele não podia falar. Bom, o Power também tem um microcontrolador para fazer gerência de potência dentro do processador, então tem um outro processador aqui dentro para fazer o gerenciamento de potência desse processador. Mas no caso de Power é aberto, tá? É um Power PC 405 embedded e na verdade o sistema que roda nesse Power é aberto também, é código aberto, open source, em Power 8 especificamente. Tá? Então dá para você inclusive fazer sua própria modificação no software de gerência de memória, carregar aqui e ver como é que ela vai funcionar. Espero que não queime nada, mas enfim, dá para brincar com isso também. Não sei, não sei te dizer. Mas assim, o software é aberto, tá lá, enfim. Deve ter controle em hardware, né? Sim, deve ter. Deve ter coisa do tipo, se a temperatura passar de tanto, independente do que esteja acontecendo no controlador, eu vou desligar, sei lá, deve ter, espero que sim. Eu não sei, mas não, certamente deve ter. Bom, é isso. Eu não sei se eu falo isso... Eu não falo isso mais pra frente, mas eu vou falar agora. Power 8 também tem uma coisa interessante, tá? Que é a gente chama de contadores de desempenho 24/7. Então, todos os performance counters do processador podem ser acessados ao mesmo tempo sempre. Então, muitas vezes, por exemplo, você está usando o Perf para fazer análise de performance, você tem que escolher quais contadores você vai ligar ou desligar em um determinado momento. E geralmente você tem que falar quando é que você começa a contagem do Perf e quando é que você termina a contagem do Perf para os contadores fazerem sentido, né? Em Power, os contadores rodam sempre, você não precisa falar nada, está sempre fazendo contagem de performance, você simplesmente fala para o Perf, pega os dados para mim, porque ele está sempre contando, os contadores estão sempre ligados e todos eles estão disponíveis sempre. Tá? Bom, a gente tinha comentado já da L1, né? L2 tem 512 SRAM para kbytes para cada core, 96 MB de L3 e Power tem um L4 também, tá? Tem um cache nível 4 fora do chip. Eu vou falar um pouco sobre ele, são 128 MB de cache L4. Tá? A banda interna do barramento é de 230 GB por segundo, então falando um pouco daquela questão que a gente falou de ter que aumentar, obviamente, a quantidade de dados que você consegue transferir dentro do processador para conseguir alimentar o tanto de thread que você tem, né? Não adianta você aumentar uma das coisas. Bom, PCI geração 3, SMP, o CAP, eu vou comentar sobre essas coisas um pouco mais depois. Vou pular isso aqui. Comparando o Power 7 com o Power 8, eu já falei, né? O máximo era SMT4, agora a gente está fazendo até SMT8. Aumentou o tamanho das filas de issue de instruções, load store reorder, que a gente tinha comentado, você tinha perguntado, César, né? Teve mudanças de branch prediction e de acesso desalinhado, tá? Esses dois eram 2 pontos eu diria de baixa performance em alguns casos, de baixo desempenho em alguns casos em Power 7, então teve mudanças dentro do processador para tentar melhorar o desempenho nessas duas questões. Tá. Bom, aqui é só um desenho das instruções lógicas aritméticas que tem dentro do core, né? Então, float point, vetor, inteiro, unidade lógica, enfim. De Power 7 para Power 8, aumentou 2 vezes o cache L1, 2 vezes o tanto de cache misses que ele consegue tratar, 4 vezes o tamanho do translation cache. O barramento interno aumentou de 32 bytes para 64 bytes, tá? Do cache L2 para L1. Tá? Então você consegue aumentar o throughput de dados entre os caches 2 vezes. Eu acho que... Não é nesse slide ainda. Bom, o desempenho de thread é 1.6 vezes maior, em média. Obviamente que isso aqui vai depender muito da aplicação.
a gente já falou sobre quase tudo que está aqui. Eu só queria chamar a atenção, bom, com tanto core, obviamente, é uma plataforma NUCA, não tem muito o que discutir, com caches espalhadas, enfim. Tem algumas coisas interessantes, tipo, você pode desligar cores e daí o core usa 2 caches L3, então ele faz um balanceamento desse tipo também, tá? Dependendo da aplicação que você tem. Essa figura que eu queria chegar. Aqui está a banda de passagem em bytes entre as caches dele. Tá? Então, isso aqui é por 64 bytes, 256 bytes, é o tamanho do data path, então você multiplica pela frequência do processador. E aí você vai ter aí 4 terabytes de passagem da cache L2 para o processador, 3 terabytes por segundo da cache L3 para a cache L2. Tá? E aí da cache L3 para o controlador de memória, que é onde está a cache L4. Bom, controlador de memória. Para as máquinas da IBM especificamente, para algumas máquinas de parceiros da Fundação Open Power, eles usam esse controlador de memória Centaur, que a IBM desenvolveu. Esse controlador basicamente tem uma cache L4 de 16 MB, se não me engano, para cada core, não, para cada processador, se não me engano, para cada core, desculpa, dá 128 ao todo, é isso mesmo, né? 128 MB ao todo, e aí você liga os chips de RAM direto nesse controlador de memória. Tá? E a banda de passagem é 9.6 GB por segundo do processador para o chip Centaur. Bom, até 1 terabyte de capacidade, mas acho que isso hoje em dia não é, assim, é muita memória, mas tem vários servidores que chegam nesse tanto de memória, 1 terabyte. Né? O que o chip Centaur faz? Ele tem algumas características, tá? Então ele faz agendamento da lógica, ele faz caching, ele faz gerência de energia das memórias, tá? E ele tem toda a parte de RAS também, então ECC, esse tipo de coisa, os chips de memória que vêm em máquinas Power geralmente têm todas essas características. Tá? Isso. Uma coisa importante de Power 8 foi a introdução de PCI Gen 3. Até então, o Power usava outros tipos de barramentos internos para os adaptadores, para os devices. Com o PCI Gen 3, então, por exemplo, aqui em Power 7 tem até aqui ó, esse bus GX que a IBM desenvolveu, e aí você colocava, tinha um I/O bridge e o PCI Gen 2 rodava em cima disso. Em Power, o chip controlador do PCI já está direto no processador, então ele fala direto com o device PCI. Isso era importante principalmente porque foi desenvolvido esse protocolo CAP que eu estava comentando em cima do PCI. E basicamente, como eu disse, isso permite que um device tenha acesso à memória direto. Tá? Como é que isso funciona? A IBM especificou esse protocolo CAP, o seu hardware implementa um Processor Service Layer, tá? Que conversa com o CAPP lá, que é o... eu esqueci exatamente o que significa. Coherent Accelerator Processor Não, Processor... Esqueci o que é o outro P. Fica dentro do processador, que é o que faz a ligação com o barramento de coerência de cache que tem dentro do processador, com um protocolo de coerência de cache e tudo mais. Isso está sendo explorado em FPGAs e ASICs, então já tem produtos que usam isso, tá? A IBM tem um produto que faz... eu vou lembrar o nome da empresa, Reddit. Não sei se é Reddit. Enfim, que faz a base de dados não transacionais usando um acelerador ligado com CAP, que acessa direto à memória, e você tem ganhos de performance, de desempenho consideráveis com isso. Tá? Nos benchmarks que eles fizeram lá, enfim, tem no site da IBM detalhes do produto, esse produto já está à venda. E tem outros produtos sendo desenvolvidos, obviamente, em cima desse protocolo. E isso é uma coisa que pode ser explorada também dentro da Fundação Open Power. Enfim, a Unicamp, como membro, tem acesso aos materiais e
e a como tudo isso funciona, enfim, sei lá, se alguém tiver ideia, quero fazer um FPGA e ver como isso funciona, enfim, funciona, tá? Tem como. Tem parceiros dentro do OpenPower, por exemplo, a Altera é um parceiro que está fazendo coisas em cima desse barramento também. Aqui é só uma comparação, enfim, servidores Power 7 e Power 8, não tem muita... não tenho muito assim a falar, além do que eu já falei. Vou pular isso aqui. Uma coisa que era bem diferente em Power, antigamente, tá? E ainda, em várias máquinas, ainda é bem diferente. Espero que minha voz continue. A camada de virtualização de Power, como eu disse no começo, ela era proprietária. Então a gente tinha um hypervisor que chama PowerVM, que ainda está disponível, inclusive, nas máquinas Power, principalmente nas de grande porte. Ele tem, enfim, uma especificação proprietária e ele tem uma série de requisitos que, principalmente no meio acadêmico, não fazem sentido nenhum, talvez. Então você precisa de ter uma máquina extra, separada, que é o Hardware Management Console, que é o HMC, que é ligada via rede com a máquina Power, que faz a gerência do hypervisor dessa máquina. Então você acessa o HMC via SSH ou via web para criar o que a gente chama de Logical Partitions, que são as máquinas virtuais. E você define quantidade de memória, enfim, número de processadores. Como você faz uma definição de máquina virtual normalmente em x86, a mesma coisa. E assim, na verdade, que máquina Power funcionava. E, pelo menos na minha opinião, muito pessoal, esse obviamente era um dos empecilhos que você sempre tinha para você, por exemplo, fazer pesquisa com Power. Porque você já ia gastar uma quantidade de dinheiro razoável para comprar uma máquina Power, depois você ainda tinha que comprar um HMC. Começava a ficar assim, poxa vida, eu vou comprar um HMC para controlar uma máquina Power, né, comprar duas máquinas para fazer uma coisa só com elas, então era complicado. Essa máquina não tem placa gráfica, você só pode acessar elas remotamente, então quando você compra a máquina, a primeira coisa que você tem que fazer é arranjar um cabo serial para conectar na máquina, para conseguir botar ela, para começar a instalar alguma coisa na máquina, enfim. É um processo que funciona muito bem em empresa, mas não funciona muito bem em outros nichos. Tá? Isso ainda está disponível, enfim, quem era cliente Power de Unix, de iOS, que é o outro sistema que a IBM faz, não do celular, tá? Não é da Apple, o iOS que a IBM faz desde a década de 90, 80, sei lá. A gente ainda vende Power VM, roda Linux também, então todas as coisas que você consegue rodar Linux normalmente em cima de uma máquina dessa. Uma característica interessante é que uma máquina que tem Power VM não roda sistema operacional bare metal, que a gente chama, ela só roda sistema operacional em máquina virtual. Tá? Você não tem acesso ao hardware diretamente da máquina usando Power VM. Tá? E isso foi uma das coisas que mudou bastante com o Power 8. Com o Power 8 a IBM portou KVM para Power. Mesmo KVM que é suportado em x86, em ARM, enfim, também foi portado para Power. E com isso, o hypervisor passa a ser um Linux normal. Então você consegue rodar Linux em cima da máquina mesmo, em bare metal, que a gente chama. Você não tem sempre essa camada de virtualização. Você pode instalar um Linux direto na máquina e falar assim, tá bom, não quero usar o KVM, paciência. Você usa a máquina inteira em bare metal. Isso agora é possível depois que foi portado o KVM para Power. Né? Usando esse tipo a gente chama de bare metal, enfim, mas é sem virtualização, né? Você instala o sistema e aí esse sistema, obviamente, se você instalar o KVM, o QEMU, você pode rodar guests em cima, assim como você faz em x86. Os guests são exatamente iguais aos que você tem em x86, então, assim, o que eu quero dizer com isso? As interfaces de gerência são as mesmas, então as ferramentas que você usa para gerenciar guests em x86, você vai conseguir usar para gerenciar guests em Power também. Então, sei lá, Virt Manager, Kimt, fazendo propaganda dos nossos projetos, enfim, Kimt, ou mesmo OpenStack, tudo funciona exatamente da mesma forma, porque todo mundo, no fundo, usa a libvirt, e a libvirt funciona igual, porque é tudo QEMU, KVM rodando por baixo. Tá? E a gente tem máquinas Power KVM, fazendo um pouco de propaganda para o Rafael, aqui no Unicamp, na Minicloud. Qual que é o endereço? minicloud.unicamp. openpower.ic.unicamp.br. Entra lá e aí você pode, por exemplo, pedir uma máquina, um guest,
rodando em cima de Power KVM para você fazer testes, por exemplo, em cima de uma máquina Power. Tá? E se tudo der certo, logo teremos Power 8, né? E além disso, enfim, uma coisa que também mudou bastante, por causa da Fundação Open Power, a NVIDIA é um dos parceiros da IBM na Fundação Open Power, e as placas K40 e K80 que estão disponíveis em x86 também estão disponíveis em Power. Tá? Então você consegue rodar CUDA em Power, por exemplo, tá? Que é uma coisa que não era possível antes. Tá? Bom, falando um pouco da fundação, eu já comentei, enfim, a plataforma é completamente aberta, os membros da fundação têm acesso à documentação, a Unicamp é membro da fundação, então os estudantes da Unicamp também têm acesso a essa documentação. Tem coisas super interessantes acontecendo na fundação, eu não quero falar sobre todas elas, porque eu acho que, sei lá, depende do interesse de cada um, mas como eu já disse, tem empresas tem empresas que não é IBM fazendo processadores Power, tem empresas que não é IBM fazendo máquinas Power para vender, algumas delas com preços bem menores que os da IBM, verdade. Mas o que eu acho mais interessante é que, assim, dentro dessa fundação, houve a possibilidade de que os parceiros tentassem fazer seus próprios projetos. Tá? Então, por exemplo, você pega a Hackspace, que trabalha muito com OpenStack, se não me engano, certo? Eles já tinham um commitment grande com a Open Compute Platform, que basicamente é se não me engano, posso estar falando besteira, mas eu espero que não, é um projeto de hardware open source, uma definição de uma plataforma de hardware open source. E o que eles estão fazendo? Eles estão pegando as especificações de Open Power e montando um computador Open Compute Platform usando o que está especificado em Open Power. Então vamos dizer assim, um computador que vai ser aberto, a especificação é aberta desde o hardware até o processador, passando pelo firmware, pelo controlador de potência, até o kernel, que aí você roda Linux, e todas as aplicações que rodam em cima de Linux. Então ele vai ser, vamos dizer assim, ele é open de cabo a rabo, tá? Que é uma coisa que hoje não existe. Tá? Bom, já comentei, né, o controlador é um Power 405, o software, o on-chip controller é open source, está no GitHub. O firmware da máquina é open source também, tá? Que a gente chama de Skiboot, ou OPAL, que é o outro nome que o pessoal conhece o firmware. OPAL é Open Power Abstraction Layer. Tá? Basicamente é o firmware que conversa a especificação de virtualização da plataforma Power e traduz isso para KVM em cima. Enfim, você pode mexer no que você quiser nessa máquina. Teoricamente, você pode fazer exatamente o que você quiser fazer, você consegue fazer nessa máquina. E isso abre, obviamente, possibilidades grandes para ideias de projetos e, enfim, pesquisa ou coisas do tipo. Então, assim, a gente está interessado, o Rafael está sempre aqui, eu também venho bastante. A IBM está interessada em conversar com quem se quer que tenha interesse em trabalhar em projetos em cima dessa máquina. Tá? Perguntas?